Alô. Ei, ei. Ei, ei, ei,
Que alegria estar aqui nessa noite. O Senhor preparou esse lugar, preparou essa noite para que pudéssemos juntos poder louvar, engrandecer o nome dEle. Há pouco agora, conversando com o Denis, só confirmou aquilo que Deus já tem preparado no meu coração essa semana, para cantarmos juntos, para engrandecer o nome do Senhor juntos como igreja. Como é importante esse momento aqui que estamos juntos. E com certeza o que acontece comigo acontece com vocês. Como eu saio fortalecido desse lugar. Como eu saio diante da próxima semana que está se iniciando, sabendo que existem irmãos que oram por mim, sabendo que tem irmãos que eu posso orar, que eu posso contar. A rede está engateando ainda, está uma criancinha como igreja, mas nós estamos a cada dia mais fortalecendo na fé, cada dia mais nos fortalecendo no amor de Cristo. Como igreja, nós seremos bênção, nós já somos bênção, mas seremos bênção ainda mais para Macaé. E por onde estivermos, nós seremos bênção. No nosso trabalho, nós seremos bênção. Aonde estivermos, no nosso colégio, nós seremos bênção. Porque nós temos um Deus que é conosco. Nós temos um Deus que cuida de nós. Eu queria te convidar a cantar canções nessa noite, com alegria, com muito sabedoria daquilo que nós estamos cantando, prestando atenção nas letras, mas engrandecendo o nome desse Deus. Em saber que existe um Deus todo-poderoso, tão grande, mas que cuida da gente. O simples fato de estarmos respirando parece bobeira, mas se não há a obra do Senhor, é impossível disso acontecer. Nós vivemos numa bola tão gigantesca, a terra, que gira em torno de uma bola de fogo. E se ela rodar de alguns milímetros errado, estamos todos mortos. Mas existe um Deus todo-poderoso, que cuida disso. A gente não enxerga, mas Ele está aqui nessa noite. E Ele quer ser adorado por você. Amém? Vamos louvar o Senhor. Você pode cantar isso com alegria. Cante isso. Deus, somente importa que o Teu nome seja exaltado aqui. Deus, Tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a Ti. Deus, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Cante isso. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-Te por aquilo que Tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso e justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-Te por aquilo que Tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso e justo e verdadeiro, reinas para sempre. Cante isso com alegria. Deus, somente importa que o Teu nome seja exaltado aqui. Deus, Tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a Ti. Deus, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Cante. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-Te por aquilo que Tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso e justo e verdadeiro. Declare. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-Te por aquilo que Tu és,
soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Declare isso. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, nos rendemos a Ti em adoração. Veremos honrar-te, soberano Deus, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que Tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Continue exaltando o nome desse Deus, que está sobre todo o nome, que é o maior de todos, o Rei dos Reis. Aleluias. Formoso é, declare isso. Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Declara mais uma vez: quão formoso és. Quão formoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Declare: maravilhoso. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é, declaro: maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Graça Te damos, Deus, e saber que nós somos insignificantes, mas um Deus todo-poderoso olha por nós. E como é bom saber, Deus, que nós podemos descansar em Ti. O
Senhor é soberano, o Senhor é digno de receber os nossos louvores aqui, Deus. Aceite os nossos louvores, Deus, como igreja. Aceite o nosso louvor, Deus, como os filhos do Senhor. Nós te adoramos nessa noite. Abençoa a Rede. Nos abençoe, Deus. Nos faça uma igreja frutífera, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Deus. É isso que nós te pedimos nessa noite. Abençoa a nossa casa. Abençoe nosso lar, nosso trabalho. Onde tivermos, Deus. A Tua palavra diz isso. Onde pontarmos a planta dos nossos pés, nós possuiremos. Nós possuiremos para glorificar o Teu nome, para honrar o Teu nome e dizer que nós somos servos do Senhor e agir como servos do Senhor. Nos ajude, Deus. Cante isso. Eu canto ao Teu nome, louvores ao Teu nome, o nome que é sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Declara isso. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu canto ao Teu nome, louvores ao Teu nome, o nome que é sobre todo nome. A Ele toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Declare isso. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Nós te adoramos, Teu nome é vida, Teu nome é esperança dentro de mim. Teu nome é amor, o amor que encontra-me, encontra-me. Teu nome é vida, Teu nome é esperança dentro
dentro de mim. Teu nome é amor, o amor que encontra-me, encontra-me. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Sobre o meu viver. Declara isso. És o autor da criação, motivo da canção que estou a cantar. Declare. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória
fala para a igreja de Coríntios: não contribuo com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de dar e conceder todo tipo de bênção, para que, em todo tempo, vocês tenham tudo que precisam e muito mais ainda, para compartilhar com os outros. Esse é um momento muito propício da igreja. A você que nos visite, fique bem à vontade. E Paulo fala para os coríntios: entregue com alegria, sabendo que nada que nós fazemos na obra do Senhor é em vão. Faça com alegria, entregue com alegria, doe seu tempo com alegria. Amém? Você pode bater palma nessa noite? Eu te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome. Declare. Eu te bendirei. Declare. Eu te bendirei. Com alegria, Deus, nós entregamos, Senhor. Ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Senhor, por favor, nos ajude mesmo a te bendizermos nos dias fáceis e também nos dias mais exigentes. Nos ajude, Senhor. O Senhor sabe que nós
temos dificuldade de fazer isso, especialmente nos dias mais difíceis. Mas, Senhor, nessa noite o nosso coração, diante de Ti, na Tua presença, pede a Tua ajuda, pede o Teu socorro, para que a gente bendiga o Teu nome em todo o tempo, no dia a dia, no dia comum, no dia ordinário. Nós pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem se assentar. Boa noite, queridos. Vocês estavam cantando tão bonito e não conseguem responder o meu boa noite? Boa noite, queridos. Muito bem. Boa noite. O Arthur está aí, né? Cadê o Arthur? Tá lá, tá lá. Tá? Não, né? Fui no oftalmo essa semana, gente. Não estou enxergando muito bem daqui, viu? Muito bem, gente. Hoje nós começamos aí uma nova série de mensagens. Extraordinário. Desfrutando da presença de Deus nas mínimas coisas. Começamos hoje e vamos terminar o ano falando de coisas extraordinárias. Vamos falar bastante sobre isso e tenho orado para que Deus nos ajude. Esse livro tem me influenciado muito. Liturgia do Ordinário. É o livro da Tish Warren, e é um livro para mulheres, mas ele tem me influenciado muito. Irmãs, eu queria muito sugerir que vocês fizessem a leitura desse livro. 3 de vocês já estão lendo, e eu queria que todas vocês lessem esse livro. Então, a Liturgia do Ordinário é uma parceria da Pilgrim com a Thomas Nelson. Vocês precisam ler esse livro. Se o pastor Jonas Madureira estivesse aqui, ele diria que você não pode passar desse mundo para o outro sem ler esse livro. Então eu quero incentivar vocês, irmãs, a lerem esse livro. Para deixar aí o gostinho para vocês, primeiro meu grande mentor aqui fez uma dica maravilhosa aqui a respeito do livro, o pastor Ricardo Barbosa. E a Tish Warren, com bastante sabedoria, com bastante discernimento, ela criou capítulos assim: acordando, arrumando a cama, escovando os dentes, perdendo a chave, comendo as sobras de ontem, brigando com meu marido. Eu acho que não é o caso de nenhuma de vocês aqui, mas tem um capítulo que chama aqui, brigando com meu marido. Conferindo o e-mail. Ficando presa no trânsito. Ligando para uma amiga. Bebendo chá. Dormindo. O nome dos capítulos aqui do livro da Tish Warren. Então, irmãs, eu quero muito que vocês leiam esse livro. Eu tenho certeza que vocês vão ser enriquecidas com a leitura desse livro. Como é um livro de mulher para mulher, eu sei que os meus irmãos aqui talvez digam, então nem vou ler, não é para mim, eu sou macho, então não vou ler esse livro. Então eu queria pedir para vocês, irmãs, leiam o livro, façam como a minha esposa, risquem bastante o livro e compartilhem trechos do livro com o seu marido. Ele vai ser muito abençoado também. Então, Tish Warren, Liturgia do Ordinário, parceria da Pilgrim com a Thomas Nelson. Como sempre tenho dito, não ganho R$1 fazendo propaganda deles, mas deveria. Esse livro tem influenciado muito essa série. Eu não vou falar sobre o livro na série, mas ele tem sido uma forte influência para que eu fale sobre isso nesse momento. Um outro livro, esse daqui eu não quero sugerir para que vocês leiam, porque vocês já devem ter lido no ano passado. No ano passado, eu sugeri que nós lêssemos juntos esse livro que tem um nome estranho. Até a Zoe viu no elevador e falou assim, nossa papai, que livro esquisito. Ele chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Se você comprou no ano passado esse livro, quando você chegar na sua casa hoje, ou talvez amanhã, no máximo amanhã, não deixa passar de amanhã para outro dia, eu queria muito que você lesse a carta 25. Então esse livro, são cartas, nesse livro tem 31 cartas,
e eu queria sugerir que você lesse hoje ainda, mais tardar amanhã, a carta número 25, ou capítulo 25 desse livro. Você vai se surpreender com a habilidade de Lewis, que escreve esse livro ali por volta do ano de 1949, o quanto ele continua sendo atual para nós hoje, aqui em 2021. Então, leiam. Irmãs, mais uma vez, Liturgia do Ordinário, vocês vão se surpreender, e hoje ainda, mais tardar amanhã, carta 25 aqui do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Por que eu estou falando sobre essa série? Essa série, ela está borbulhando no meu coração desde agosto. E por quê? Por que falar sobre extraordinário? Ou especialmente, você já deve ter pego ali a ideia de que a conversa é sobre o ordinário, é sobre o comum, é sobre o dia a dia. Por que falar sobre isso hoje? Por que falar isso aí nas últimas semanas do mês de 2021? Eu tenho tido a impressão de que as nossas maiores dificuldades, elas estão diretamente relacionadas à nossa busca por coisas grandes, fantásticas, incríveis e extraordinárias. A gente busca esse negócio. Se você é como eu, você busca coisas grandes. Você quer coisa grande para a sua vida. Às vezes a gente até usa a Bíblia para dizer que a gente tem que buscar as coisas grandes. Rian, meu som aqui de novo está muito metálico. Se conseguir ajustar isso daí vai me ajudar bastante aí. Então a gente busca essas coisas. Se você já percebeu, eu imagino que você já tenha percebido isso, a nossa sociedade, ela tem sido formatada de tal maneira que ela faz com que a gente despreze as coisas comuns, as coisas do dia a dia, as coisas simples que acontecem na rotina do nosso dia a dia. A nossa sociedade está formatando um esquema mais ou menos assim, ó. Se você é rico, você tem que ser milionário. Se você é milionário, você tem que ser bilionário. E se você é bilionário, você tem que ter uma Tesla ou uma SpaceX ou ultrapassar o Elon Musk. E o Elon Musk, ele tem que conquistar o espaço. É assim que as coisas estão sendo formatadas na nossa sociedade. A gente não está muito contente com o que a gente tem hoje. A gente não está muito satisfeito com o comum. Agora, por incrível que pareça, usando esse exemplo aqui que eu comentei com vocês agora, sobre o rico, milionário, bilionário, Elon Musk, essa coisa do descontentamento, ela não está presa só à questão de dinheiro. Ela também tem passado ali pelas nossas casas. Essa semana eu orei algumas vezes por vocês, irmãs, que têm um trabalho dedicado à casa. Essa rotina de casa é uma loucura. E ela é uma loucura porque todo dia ela é igualzinha, não é? Você levanta, você chama os filhos, você faz o café, você lava a louça do café, você prepara o almoço, você leva o filho para a escola, você volta, lava a louça do almoço, aí você lava a roupa, aí você passa a roupa, aí você busca o filho na escola, aí você faz o jantar. 7 dias por semana o negócio é assim. E uma vez que esse negócio é assim, quantas de vocês já não pensaram assim: nossa, eu faço todo dia a mesma coisa, eu não estou produzindo nada, eu não sirvo para nada, minha vida é inútil, eu só faço isso. Já aconteceu isso com algumas de vocês? Que bom que aqui na Rede não. Mas acontece. Muitas vezes em casa, na rotina da casa, a gente quer coisas grandes dentro de casa. A gente quer que aconteça algo extraordinário, fantástico, incrível dentro da nossa casa. Mas isso também toca no nosso emprego. Você, irmão e irmã que trabalha fora de casa, também tem a rotina do acorda de segunda a sexta no mesmo horário, toma o café, leva o filho na escola, entra no trabalho, aí lá no trabalho você tem que participar de uma reunião que é ineficiente, que não deveria ter, que é tediosa, aí você tem que produzir um relatório, chega no final do dia, ou no final do mês, ou no final do ano, você pensa:
que eu estou fazendo esse trabalho? Que trabalho chato. Tem amigos meus que estão conquistando o mundo. Tem amigo meu que está querendo ir para o espaço e eu aqui todo dia nesse escritório. Não é mais ou menos assim, irmãos e irmãs? De novo, na rede nunca é assim, mas em algum lugar acontece isso. Isso também toca na questão da nossa espiritualidade. Antes da gente começar o nosso culto, eu estava falando aqui com os nossos irmãos que nos ajudaram a cantar. Todo domingo a gente vem aqui no Salão Imbetiba, 6 horas da tarde. Aí o que acontece? Nós cantamos 5 músicas, aí vocês ouvem uma mensagem, nós cantamos mais uma música, respondemos ao catecismo e acabou. E eu lá em casa fico pensando, o nosso culto tem que ser diferente, tem que ter algo extraordinário, tem que ter algo incrível, tem que acontecer algo, porque senão o pessoal vai cansar da rotina. Esse negócio até na nossa espiritualidade toca. Esse desconsiderar, nesse desprezar das coisas ordinárias. No que diz respeito à nossa espiritualidade, no domingo retrasado lá no sítio, o Edilson chamou a nossa atenção para isso, para um período de vida dele, para um momento de vida dele, aonde Deus o abençoou por meios comuns, por meio do culto público, por meio da oração, por meio do cântico. Deus decidiu que Ele iria nos abençoar a partir das coisas comuns. Aqui nesse culto público onde nós estamos juntos, você perceba ou não, Deus está presente aqui. E Ele decidiu pela palavra dEle que Ele ia nos abençoar aqui, quando nós nos reuníssemos. Milagrosamente, miraculosamente, Ele iria estar presente e a presença dEle iria fazer algo abençoador para nós. Por isso, pais, vocês precisam treinar seus filhos para o culto. Você precisa ajudar o seu filho a entender que quando ele vem para cá, ele está participando de um culto onde o próprio Deus se faz presente. E acreditem, vocês precisam treiná-los para o culto. Se eles chegarem aqui sem treinamento, sem instrução, vai ser um caos, como foi no domingo, alguns domingos atrás. Nós treinamos os nossos filhos para uma porção de coisas. Nós treinamos os nossos filhos para não aceitarem doce de estranhos, para não saírem sozinhos, para não fazerem determinadas coisas. Nós também precisamos treinar os nossos filhos para o culto, ajudando eles a entenderem que Deus está aqui. E por mais que você diga, mas o culto não tem linguagem para os meus filhos, não subestimem os seus filhos. Eles entendem, eles prestam atenção, mas talvez a gente esteja subestimando os nossos filhos. Eles são inteligentes para um monte de coisas, eles são capazes para um monte de coisas. Por que eles não seriam capazes para o culto? E eu não estou pedindo isso, eu não estou falando sobre isso apenas para que eu tenha um ambiente onde eu possa falar para vocês livremente. Eu estou falando isso porque o próprio Deus está aqui. E Ele decidiu que Ele iria nos abençoar com o culto público, com as músicas, com as orações, com o ouvir da palavra. Mas a gente tem desprezado as coisas comuns, porque a gente está buscando coisas grandes, nós estamos buscando coisas extraordinárias. É grande o número de pessoas que estão descontentes com o ordinário. É grande o número de pessoas que estão entediadas com o dia a dia. E tem uma raiz que eu gostaria que a gente entendesse juntos. Nesta semana eu fiquei pensando sobre
Por que a gente tem desprezado o ordinário? Por que a gente tem desprezado o comum? Por que eu fico tenso no domingo pensando, tem que ter algo mais? Por quê? Tem duas coisas. E a primeira coisa que eu quero destacar para nós é que a gente está descontente com o comum porque nós somos ambiciosos. Ambição é um pecado. Esse desejo de querer mais, esse desejo de querer coisas maiores, de querer coisas melhores, tem uma raiz na ambição. Ambição é pecado. Ambição é fruto da queda no Éden em Gênesis capítulo 3. Ambição nos torna pessoas descontentes com aquilo que nós temos hoje. A ambição acaba sendo essa máquina que faz, não, tem que ser diferente, não, tem que ser melhor, não, tem que ser maior, não, tem que ser super. A ambição faz isso. Mas não é somente a ambição. Tem um segundo fator, e o segundo fator eu quero chamar aqui de marketing de influência. O marketing de influência tem nos feito desprezar as coisas simples do dia a dia. O marketing de influência tem nos feito desprezar as coisas mais comuns do nosso dia. O marketing de influência tem feito a gente desprezar a rotina, e a rotina é bênção de Deus, e daqui a pouco vocês vão ver isso. À medida que eu fui pensando nisso, eu pensei, eu preciso ilustrar isso de alguma maneira, de algum jeito. E eu pensei em algumas coisas e vocês vão conseguir captar isso rapidamente. Quando a gente fala sobre marketing de influência, eu comecei a lembrar como é que vendia carro em 1970. Era assim, ó. Alguém teve um desse? Um Ford Corcel. Teve? A Arlene também teve? Só nós três. Teve também, Lula? O meu pai, se não bastasse, ele resolveu ter 2. E toda vez que eu dirigia o carro do meu pai, eu quebrava a cruzeta do Ford Corcel. Depois você procure saber o que é cruzeta. Mas olha só que interessante, esse carro era vendido assim, ó. Ele tem o conforto dos carros grandes e a economia que os pequenos deveriam ter. Esse é o carro. E você sabe que aqui em Macaé eu vejo um Ford Corcel, deve ser de colecionador, passando aí nas ruas de Macaé, eu fico lembrando, né? Nossa, que saudade do Corcel, ainda bem que ele passa rápido. Mas era assim que era vendido. Isso daí é uma propaganda de revista. Mas, talvez 10 anos depois, veio o Monza, gente. Quem lembra do Monza? Quem aqui teve Monza? Ou quem gostaria de ter tido um Monza? Olha como esse carro era vendido. Tem motor 1.6, tem motor 1.8, entre e traga a família. Olha que salto interessante. Lá, o carro é confortável, lá o carro é pequeno e é econômico. 10 anos depois, a pegada é outra. A pegada é assim, ó, o Corcel é bom, mas o Monza é para sua família. Logo, não é suficiente ter um carro tão comum como o Ford Corcel. Que tal um Monza? Mas, queridos, como que se vende carro 40 anos depois? Aí eu pirei. Essa semana eu pirei. Olha só o Tigo, como ele é vendido. Vem aí o maior salto de tecnologia. É o maior, não é um salto de tecnologia, não é um pulinho de tecnologia, é o maior salto de tecnologia. Os marqueteiros ou os copywriters, eles estão hipervalorizando agora os adjetivos e os superlativos.
A gente começa sendo exposto a esse tipo de negócio, a gente pensa assim, não, eu não quero ter um carro que tem tecnologia só, eu quero ter o que tem que deu o maior salto de tecnologia, e isso faz com que a gente despreze o comum. Agora, eu vou falar para vocês, o Tigo me deixou de boca caída, mas o próximo carro, eu estou querendo trocar o meu Fit 2011 por um desse. É o Kwid, gente. O Kwid com os meninos da Caverna do Dragão. E ainda com esse jargão aqui, deixe o impossível para trás, meu Deus, eu preciso desse carro. Com esse carro, esses meninos sairiam da Caverna do Dragão facilmente. Deixou de ser comum. Agora até o impossível está ficando para trás, por meio de um carro. Parece uma besteira, parece que eu estou fazendo stand-up comedy aqui. Não, a gente está sendo inundado com esses negócios. E você acha que isso tem a ver apenas com carro? Não, não tem a ver apenas com carro. Olha como era vendido tênis em algum momento na história. Olha que linda essa propaganda. Não derrapa e não é pneu. Gruda no skate e não é chiclete. É o mais resistente, por isso é Kid. Um tênis da Olímpicos. Gente, eu não lembro dele, eu lembro de Quixute, Conga, Bamba. Kid já é um negócio bem mais avançado, parece. Mas era vendido assim, tem qualidade. Agora, eu pensei também num tênis para os corredores aqui da igreja. Gilvan, Gília, Douglas. Olha o topper, gente. Isso daí é tênis de 1900 e alguma coisa. A propaganda era assim, esse daqui pesa 165 gramas, mas agora tem o de 163 gramas. Você não pode ter o de 165, você não pode ter o comum, você tem que ter o extraordinário, aquele que pesa 2 gramas a menos. Isso faz você voar. Agora, pasmem, talvez 30 ou 40 anos depois, vem o Nike Lunar. E olha como ele é propagado, ele faz você voar. Você não pode ter tênis comum, você tem que ter um que te faz voar. Aí você fala assim, ainda bem que eu não corro, não tem problema, porque ele diz assim, uma caminhada leve e de mais precisão. Até para caminhar com ele. Percebem? E você acha que é só com carro? Você acha que é só com tênis? Não. Também tem a comida. Olha isso, Burger King. Quem nasceu para ser big, nunca vai ser king. Eu imagino que o Burger King hoje vai ter excesso de lotação. Esqueçam o comercial deles e vai ser rei. Parece bobo, mas não é. Isso daqui nos ajuda a desprezar o comum. Agora, outra coisa em relação à comida. Energético não é apenas energético, ele tem que te dar asas. Você tem que ter liberdade tomando ele. E aí, para fechar, prometo que essa é para fechar mesmo. Não, não é para fechar não. Imagine que você vai tomar um açaí. Olha a propaganda. Seu dia pode ser mais refrescante. Você tomou um copo de água e ficou refrescante, mas aí você vê essa propaganda assim, não, eu preciso desse açaí calórico com paçoquinha e com Nutella e com morango, porque ele vai me fazer ser mais. Aí eu fecho pensando nas empresas. Eu achei essa propaganda a respeito das empresas. Ela diz assim, em 2020 você precisa trabalhar nas empresas mais incríveis.
Se a sua empresa não é incrível, ela não serve mais. Sua empresa está na lista das incríveis? Então, você está bem. Se não está, você não está bem. Aí a última. O ranking das melhores universidades do mundo. As melhores. Estão prestando atenção nos adjetivos? Incríveis, melhores, king. Eu tenho uma frustração com universidades. E eu descobri essa semana. Em 2012 eu voltei para a universidade. E em São Paulo ainda, vocês conhecem a USP, Universidade de São Paulo. Não fui para ela que eu fui, obviamente. Mas eu fui para uma que chamava Faculdades Metropolitanas Unidas. A sigla dela é FMU. Quando eu estava fazendo meu curso lá, eu descobri que não era Faculdades Metropolitanas Unidas, era Fui Mal na USP. Imagina? Tudo isso, a ambição, pecado do nosso coração, mas todas essas influências nos fazem começar a desprezar o comum, o ordinário, as coisas lindas do nosso dia a dia. Se amanhã você prestar atenção, e eu tenho certeza que você vai fazer isso, você vai começar a ver as propagandas de um outro jeito. O quanto adjetivos e superlativos estão sendo explorados, mas nos fazendo desprezar as coisas mais simples e mais comuns do nosso dia a dia. O que eu gostaria que nós alcançássemos juntos ouvindo essa série? Eu tenho orado já há algum tempo pedindo a Deus para que juntos Ele nos ajude a prestarmos atenção nas coisas simples, nas coisas do dia a dia, nas coisas que Deus tem colocado diante de nós, dentro das nossas casas, no meio das reuniões tediosas, em encontros casuais, em 45 minutos num box de CrossFit. Eu quero muito e tenho pedido muito a Deus, que Deus nos ajude a juntos percebermos que Ele se faz presente no dia a dia, nas coisas mais rotineiras do nosso dia, nas coisas mais corriqueiras. Meu objetivo com essa série é que a gente juntos, que o Espírito Santo de Deus nos leve a prestarmos atenção de que Deus está ali, e a nossa resposta a Deus diante das coisas mais simples seja uma resposta de gratidão, sem que a gente se sinta frustrados porque nós não estamos fazendo coisas grandes, extraordinárias, incríveis. Em agosto, em setembro, quando nós saímos da conferência que nós fomos, eu e mais 4 amigos, a gente estava falando assim, puxa vida, a gente ouve muito falar de sucesso ministerial, e eu saí de lá pensando, puxa vida, está difícil de ter sucesso ministerial e está tão fácil para os outros. Eu estava manifestando a minha ingratidão e desprezando o que Deus tem feito no dia a dia por meio das coisas mais comuns no nosso ordinário. Mas falando sobre isso, eu sei que a gente pode viver nesses extremos aqui. E eu quero apontar esses extremos para vocês. De um lado, eu sei que a gente pode ouvir uma série de mensagens como essa e pensar assim, puxa vida, mas então eu não devo esperar por coisas grandes, eu não devo viver esperando experiências sobrenaturais, experiências ordinárias. Eu quero dizer para você, você não deve viver esperando isso, você não deve viver esperando que você vai fazer uma coisa tão incrível que vai mudar o rumo da história.
Deus pode te usar para isso, mas você não deve esperar que isso aconteça. Você deve viver a sua vida confiando em Deus e não viver para eu vou transformar o mundo, eu vou conquistar o espaço. Se você viver esperando as coisas grandes, as coisas extraordinárias, você e eu, nós temos um alto potencial de nos tornarmos pessoas frustradas e ressentidas com a vida. Esse é um extremo, e eu não quero que você fuja disso. Mas o outro extremo, o outro canto, é o canto de: será que eu devo então viver sem sacrifício nenhum, sem economia, sem poupar, sem querer sair de onde eu estou, sem melhorar? Se a gente fica vivendo sem sacrifícios, se a gente fica vivendo sem esperança do futuro, nós somos tendenciosos a nos tornarmos pessoas comodistas, nós somos tendenciosos a nos tornar pessoas fatalistas. Então, nessa série de mensagens, eu quero que a gente fuja tanto desse negócio de viver extraordinariamente, de ser o crente extraordinário. Você já bateu um papo com um crente extraordinário? Ele vê tudo acontecendo, tudo acontece na vida dele. Nada acontece na sua, você sai de lá e fala assim: eu sou um crente lixo. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente conversa com pessoas: não, nada acontece na minha vida. Olha, não, nenhum nem outro. O equilíbrio está no Evangelho. E no Evangelho nós encontramos a bênção do Pai, a presença do Filho e o trabalho do Espírito Santo nas coisas mais ordinárias da vida. Aqui tem equilíbrio. Pode ser que Deus me use, pode ser que Deus te use para fazermos grandes coisas, pode ser que Deus use a rede para fazer grandes coisas, mas pode ser também que Deus use a rede para que pessoas aprofundem mais o relacionamento com Deus, por meio das coisas mais comuns do nosso dia a dia, aonde a gente vai encontrar o equilíbrio, na bênção de Deus, na presença de Jesus Cristo e no trabalho do Espírito Santo. Então a proposta nessa série não é, em hipótese nenhuma, nem sermos os cristãos extraordinários, que vivem de experiência em experiência, mas é nessa série a gente entender que juntos, mesmo não experimentando de coisas grandes, a gente confia que Deus nos abençoa por meio das coisas mais comuns, por meio do culto, por meio dos cânticos, das orações e da ministração da palavra dele. Então é isso que eu quero alcançar. É isso que eu gostaria que nós experimentássemos. Mas olhando para tudo isso e pensando em tudo isso, eu entendo que eu preciso responder para mim, para vocês, o porquê que a gente precisa valorizar ou dar atenção para as coisas comuns, para as coisas mais comuns do nosso dia a dia. Por quê? Por que a gente deve valorizar o ordinário? Eu quero compartilhar com vocês alguns versos de Gênesis capítulo 1, mas antes que eles surjam aqui para nós, eu quero que você, talvez você esteja acompanhando lá Gênesis da Record, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto. O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés, quando o povo já estava fora do Egito. Moisés é aquele homem que ele foi criado na sua infância, na sua adolescência e juventude dentro do Egito. Ele foi instruído ali dentro. Ele entendeu a cultura egípcia. Ele experimentou das coisas egípcias.
E agora, depois que ele tira o pessoal de 400 anos de escravidão do Egito, ele sabe, Moisés sabe, que ele tem um desafio maior do que simplesmente tirar pessoas de um local geográfico para levar para outro. Moisés sabe que o grande desafio dele é tirar o Egito de dentro daquelas pessoas. Aqueles judeus, o povo de Deus, os hebreus, eles passaram 400 anos como escravos, ouvindo dos egípcios que eles foram feitos pelos deuses para serem escravos. Depois de 400 anos ouvindo isso, eles acabam acreditando: o nosso fim é ser escravo, eu nasci para ser escravo. Os deuses me fizeram escravos, logo eu sou escravo. Moisés, então, ele escreve o livro de Gênesis para ajudar os hebreus, os judeus a entenderem que, peraí, número 1, os deuses egípcios não existem, existem um único Deus, o Deus que criou o mundo e o Deus que criou todas as pessoas. Então esse é o contexto de Gênesis. Gênesis não é um livro apenas para a gente conhecer a história da criação, mas Gênesis é um livro que foi dado ao povo para que o povo tivesse uma visão correta a respeito do mundo e a respeito de Deus. Assim é o livro de Gênesis. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, objetivamente o que nós estamos vendo ali é um ataque direto à cosmovisão egípcia. É isso que Moisés está fazendo ali. Ele faz isso a partir daquela narrativa da criação. Na Mesopotâmia, a ideia de sentar para contar histórias ou para ouvir histórias tem todo um significado, tem todo um ambiente. Quando Moisés começa a falar que Deus criou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto dia, todo mundo, todo egípcio, todo hebreu, eles iriam sentar e iriam prestar bastante atenção, porque um Deus que cria algo em 6 dias, ele está criando um templo. Ele não está criando qualquer coisa, ele está criando um local para ele ser adorado. Você precisa entender isso, você precisa guardar isso para você entender Gênesis bem. Assim sendo, quando a gente olha para esses 2 primeiros capítulos, onde Moisés conta a história em 6 dias, em 7 dias, e a gente lê Levítico capítulo 3, a gente vê que a mesma história de Gênesis 1 e 2 é repetida em Levítico capítulo 3. Em Gênesis 1 e 2, o começo do mundo. Em Levítico capítulo 3, o início do tabernáculo. E é lindo você comparar. Se você tiver paciência, faça essa leitura essa semana. Gênesis 1 e 2 ao lado de Levítico capítulo 3. O que acontece no dia 1 da criação, acontece no dia 1 do tabernáculo. O que acontece no dia 2 da criação, acontece no dia 2 do tabernáculo, e assim sucessivamente. Quando Deus abençoa tudo no 7º dia, nós encontramos Moisés e Arão abençoando os sacerdotes no 7º dia. Tudo isso é lindo, é uma história que está sendo dita, para que aquele povo entenda que Deus governa, de que Deus reina, de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, tendo dito isso, sobre Gênesis, eu não quero ler o capítulo inteiro, mas eu gostaria que nós olhássemos especialmente para 3 versos no capítulo 1. Os versos são 3, 6 e 14. Então, Gênesis capítulo 1, verso 3 diz: então Deus disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 6. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Gênesis 1, 14. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. E assim aconteceu.
Quando nós olhamos simplesmente para esses 3 versos, Deus, a partir da sua palavra, dando o comando, as coisas acontecem, e à medida que as coisas acontecem, nós aprendemos grandes coisas aqui em Gênesis capítulo 1, com essas palavras, com esse verbo, haja, aconteça. Deus, Ele está dizendo que Ele é o Deus que cria, Ele não é a criação. Deus é distinto da criação, Deus é Deus e a criação é criação. Ele é o Deus que cria. Mas o maravilhoso de ouvirmos tudo isso é que esse Deus que cria, Ele não está distante da criação, Ele não se afasta da criação, Ele é o Criador, mas Ele não está longe dela. Nessa história linda de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos essa história magistral da parte de Deus, desse Deus que transcende. Na teologia, o conceito teológico de transcendência significa que Deus, Ele está acima da sua criação. O conceito de transcendência na teologia é para dizer que Deus, Ele está longe, porque Ele é infinito. Mas quando a gente ouve Moisés contando a história em Gênesis capítulo 1, o Deus transcendente, Ele está próximo, Ele está junto, Ele vem ao encontro, como nós cantamos aqui, Ele permanece conectado, por meio de laços de amor, Ele está presente ali. A gente usa transcendência como conceito teológico de um jeito meio que equivocado. Esse Deus aqui de Gênesis capítulo 1, Ele está presente. Ele está presente na primavera, no verão, no outono, no inverno. E quando essa rotina começa de novo, Ele está presente no inverno, no outono, no verão, na primavera. Esse Deus que criou todas as coisas, quando começa o primeiro dia, quando começa o domingo, nosso domingo hoje, Ele está presente hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando vira a semana de novo, quando a rotina começa de novo, Ele está presente. Ele criou isso. Quando amanhece, Deus está presente. Quando entardece, Ele está presente. Quando escurece, Ele está presente. E quando a rotina vira de novo, quando amanhece de novo, Ele está presente. Ele fez isso. Ele criou isso. Deus é o Deus que cria o comum. Deus é o Deus que cria o ordinário. Agora, queridos, eu vou me tornar um copywriter. É extraordinário, incrível, quando a gente vai para o capítulo 2 de Gênesis. E embora eu não vá ler todo o capítulo 2, eu quero que você preste atenção comigo num verso do capítulo 2 e um do capítulo 3. Gênesis 2:8. Esse Deus que está próximo, que está presente nas coisas comuns, Ele planta um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia sido criado por Ele. Deus criou um espaço comum, com coisas comuns, com uma rotina, manhã, tarde, noite, primavera, outono, inverno, e assim vai, manhã, entardecer, começa tudo de novo. Deus criou esse espaço e colocou o homem ali. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, e o homem deveria cultivar o jardim do Éden em uma rotina, de manhã, tarde e noite, de estações do ano, de anoitecer, entardecer, amanhecer. Deus colocou o homem ali. Agora veja a beleza disso. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, quando soprava a brisa do entardecer, olha aí, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim.
Esse Deus transcendente na história de Moisés, Ele é o Deus que está próximo, Ele entra no ordinário, Ele entra no comum, Ele se faz presente, Ele anda com o homem, Ele está próximo do homem, Ele se preocupa com o homem, Ele tem interesse pelo homem, Ele vem ao encontro. Portanto, nós olhamos para o Éden, e o que é o Éden? O Éden é um lugar de comunhão. O Éden é um lugar de comunhão. A transcendência de Deus não implica em distância no jardim. A transcendência de Deus é pré-requisito para a proximidade. Porque Ele é quem Ele é, eu quero me aproximar dEle. O Éden é um presente para a humanidade. É o espaço, o mundo, a nossa segunda-feira, gente. A nossa semana que começa hoje, a nova semana que começa hoje, é um presente de Deus para que a gente seja humano. Conseguem guardar isso? A nossa semana que começa hoje é um presente de Deus para nós, para que a gente seja humano. Não para que a gente seja Deus, mas para que a gente seja humano. Para que a gente seja humano. Deus colocou Adão e Eva no jardim, não para que eles fossem jardineiros. Deus colocou Adão e Eva no jardim para que eles fossem sacerdotes. E isso está completamente alinhado de uma maneira maravilhosa com a perspectiva de Números capítulo 3, versos 7 e 8, com aquele paralelo da construção do tabernáculo. Gente, o mundo que a gente vive, sabe o que é? É um templo cósmico de Deus. Eu e você, todos os dias, a gente vive em um templo que Deus fez para Ele. Deus não fez o Hotel Mercury e o Salão Imbetiba para ser adorado. Deus fez o mundo para ser adorado. Quando a gente vive de segunda a sexta, a gente vive para adorar a Deus. Sabe onde? Como a Tish disse aqui para nós, acordando, brigando com o marido, escovando os dentes, presa no trânsito. Nós vivemos no templo de Deus para adorá-lo. A gente não pode perder isso de vista, porque se a gente perde isso de vista, a gente fica entediado com o nosso dia a dia, e a gente começa a correr atrás de coisas grandes. Nós, juntamente com Adão e Eva, nós não fomos colocados no mundo para ser jardineiros, mas para sermos sacerdotes. Quando nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nessa linda história que Moisés está contando aqui, ser criatura é a coisa mais legal do mundo. Deus nos fez criaturas, e isso é um presente que Deus nos dá. Deus nos fez limitados, e acreditem, ser limitado é um presente que Deus nos dá. E sabe por que é um presente? Porque quando a gente reconhece a nossa limitação, a gente volta para o nosso Criador. Criador, me ajuda. E Ele ajuda porque Ele já nos conectou a Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Se você vive uma vida tentando ser ilimitado, meu Deus, hoje não deu tudo certo, deu tudo errado dentro de casa, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, não consegui ir lá, não consegui vir aqui, não consegui responder aquele e-mail, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Tem dias na nossa vida que 24 horas parecem não ser suficientes, não é verdade? Mas é aí que é interessante, porque quando a gente descobre que a gente não consegue dar conta de todas as coisas, a gente volta para o Criador, e a gente fala para o Criador: Criador, tem misericórdia de mim. Criador, eu estou querendo ser o Senhor, mas eu sou criatura. Criador, me perdoe. Criador, eu não quero ser Deus, eu quero ser criatura. Criador, por favor, tem misericórdia de mim. A limitação é uma bênção. Quando você, irmã, está lidando com as questões difíceis da sua casa e se percebe limitada, a limitação que você percebe é uma bênção.
Irmão, quando você não consegue dar conta das 1001 coisas que você tem que lidar no seu trabalho, a limitação é uma bênção. Não perca isso de vista. É maravilhoso quando a gente entende isso. Deus nos colocou aqui para adorá-lo, para servi-lo como criaturas e não como deuses. Ser finito é uma bênção de Deus. Nós fomos criados para ser como Deus, mas não para sermos Deus. E isso é muito diferente. Deus nos criou com corpos. E vocês sabem disso, não sabem? Pessoal, agora eu estou no meio de um bando de assombração aqui. Vocês sabem disso, não sabem? Quando Ele nos deu corpos, Ele colocou em nós a fome, o cansaço e o sono. Isso é bênção de Deus. Para de não dormir. Ou para de dormir. Deus é bom. E Ele nos criou desse jeito para que a gente o busque. Vocês acham que Adão e Eva não tinham sono? Eu imagino que Adão e Eva, pelo estado que eles viviam, talvez eles precisassem de umas 16 horas de sono por dia. As limitações que Deus impôs sobre nós é bênção. À medida que nós, percebendo as limitações, a gente busca a Deus, a gente vai ao encontro dEle. As limitações em nós fazem parte de não sermos Deus, de sermos criaturas. Sabedoria bíblica, ou a sabedoria em toda a Bíblia, se resume em a gente entender corretamente quem Deus é e quem nós somos. E à medida que a gente entende quem Deus é e quem nós somos, a gente responde a Deus com alegria, a gente se submete a Ele com alegria. O pecado da ambição nos faz acreditar que se a gente tiver as coisas maiores, as coisas incríveis, as coisas extraordinárias, a gente vai ser feliz, mas isso é uma mentira. O marketing de influência, ele pretende entregar a nós ferramentas para que a gente se automodele, e então se automodelando a gente vai ser feliz. Isso é uma mentira. A gente só vai encontrar felicidade em Deus por meio de Jesus. Não tem como chegar em Deus sem Jesus. A gente precisa de Jesus para chegar em Deus, e Ele facilitou isso para nós. Então, gente, em Gênesis, o que a gente descobre? Para a gente fechar, o mundo que a gente vive é o templo de Deus. A gente está aqui para adorá-lo. Número 2, nós somos criados com limitações, e limitação é bênção. Então, se amanhã você tiver limitação para fazer algo do seu dia a dia, agradeça a Deus. Eu não consegui fazer aquilo. Agradeça a Deus porque você não conseguiu. Ele está ali com você. Número 3. O número 3 é o mais interessante. Em nenhuma página da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus exigindo de Adão e Eva que eles fossem super-humanos, ou super-poderosos, ou super-fantásticos. O único requisito que Deus tinha para o Adão e para Eva é de que na existência normal e comum deles, eles se oferecessem a Deus em submissão, em obediência, com alegria. E assim continua para nós. Para de querer ser o super alguma coisa, para de querer ser o melhor, para de querer ser o mais importante, para de querer ser o primeiro, para de querer ser o incrível. Seja você mesmo. Seja aquela pessoa que Deus te fez. Faça o que Deus está te entregando a cada dia para você fazer. Se Ele vai te usar lá na frente para ser o incrível, o Senhor incrível, a Senhora incrível, o número 1, é outra coisa. Mas vive o seu hoje, vive o seu amanhã, a partir daquilo que Deus te deu. O único requisito que Deus pede de Adão e Eva, o único requisito que Deus pede de mim e de você,
é que a gente seja fiel. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, texto pequenininho, diz assim: o que Deus requer dos despenseiros é que eles sejam fiéis. É isso que a gente precisa ser. Só isso, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Por que a gente deve valorizar o comum? Porque foi Deus quem fez o comum. Porque foi Deus quem fez o ordinário. Então, irmãos e irmãs, acreditem. Acreditem. Nos dias atarefados que você vai ter, Deus vai estar lá. Ele vai estar lá. Nos dias corridos que você e eu vamos ter, Ele vai estar lá. Nos dias em que as coisas não vão dar certo, e tem dia que nada dá certo, Ele vai estar lá. Ele abençoa aquele dia. E Ele abençoa não por sua causa, Ele abençoa porque Ele é Ele, e Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Nos dias em que 24 horas parecem ser pouco, descanse, Deus está ali. Irmãos, se a gente não reaprender a encontrar Deus no ordinário, nas mínimas coisas do dia a dia, dificilmente a gente vai conseguir experimentar de contentamento. Não vai ter jeito. Se a gente não aprender a reconhecer que Deus está ali no dia caótico, no dia bom, eu te bendirei ao Senhor, nos dias tranquilos e nos dias caóticos, se a gente não reconhecer isso, a gente nunca vai experimentar de contentamento. A gente vai continuar dependendo de coisas extraordinárias. Sabe o que a gente precisa descobrir? Que Deus é o extra no ordinário. Deus é o extra no ordinário. E, portanto, tem extra todo dia. Amém? Todo dia tem extra, porque Deus é o extra do ordinário. Amém? Todo dia Ele está lá, independente do dia. Independente se você vai dar conta do dia ou não, Ele está lá. Deus é o extra no ordinário. Todo dia tem extra no ordinário. Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, o Espírito desceu e Ele habita em nós. Todo dia tem extra no ordinário, por mais que você não reconheça. Abra os seus olhos, acorde para isso. Todo dia tem extra no ordinário. Mas como é que a gente deve viver então esse extra? Ou como que a gente deve viver o ordinário, reconhecendo que tem o extra? Termino então com um texto de Romanos capítulo 12, mas eu queria que você entendesse que esse texto que está aí, ele é o texto que foi traduzido pelo reverendo Eugene Peterson, na Bíblia que nós, na língua portuguesa, chamamos de A Mensagem. É Romanos 12, acreditem. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem a vida cotidiana a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de você e desenvolve em você uma verdadeira maturidade. Romanos 12, 1 e 2. Amigos,
a nossa vida deve ser um altar de adoração a Deus. É isso que a nossa vida tem que ser. Um altar de adoração a Deus. A gente não precisa fazer coisas extraordinárias. A gente precisa fazer melhor as coisas comuns. Só isso. Você não precisa fazer coisa grande. Amanhã, eu sei que alguns de vocês vão no CrossFit, não é verdade? Vão lá no box de CrossFit. 45 minutos de CrossFit. Você não precisa ser o melhor crossfiteiro, nem a melhor crossfiteira. Você só precisa ser fiel lá no box de CrossFit. Amém? Amanhã, alguns de vocês vão entrar em reuniões que talvez nem precisassem ter. Seja fiel a Deus naquela reunião. Agradeça a Deus porque tem uma reunião para você ir. E agradeça a Ele porque Ele estará na reunião com você. Quando você estiver lá no CrossFit, agradeça a Deus porque Ele está te dando saúde para você estar lá. Louve a Ele por isso. Amanhã, alguns de vocês talvez façam provas. Agradeça a Deus porque você pode estudar e Ele está lá com você. Continue sendo fiel a Deus, até mesmo no seu casamento conturbado. Ele está lá com você. Seja fiel a Ele. Ele está lá. Ele sempre estará lá. Ele criou os dias comuns. E Ele está lá. Senhor, nos ajude a vivermos os dias comuns, sendo gratos. Nos ajude a vivermos os dias comuns, em submissão a Ti. Nos ajude, Pai. Senhor, Te damos graças porque vivemos nesse templo cósmico. Obrigado porque vivemos num mundo onde o Senhor reina. Nos ajude, Senhor, nos ajude a vivermos com consciência de que o Senhor estará, de que o Senhor está. Nos ajude a entendermos e a descobrirmos que Tu és o extra no ordinário. Nos ajude a nos alegrarmos com isso. Nos ajude para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém, amém, amém. Queria te convidar a ficar de pé mais uma vez para cantarmos a última canção. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do Teu amor. Onde posso encontrar Tua eterna paz, Senhor? Onde flui a adoração e as ruas de ouro são. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição,
que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor. Sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Podem se assentar, queridos, antes de terminarmos o nosso culto hoje. Hoje é dia de conhecermos a irmã da Kiara. Olha aí, ó. Hoje é dia da gente conhecer a Sofia. Então, Robinho, Grazi, Kiara, venham para cá. A Rede tem sido presenteada com tantas crianças nascendo, né? E olha aí, ó. Já dormiu, né, Robinho? Então, gente, ó, essa daqui é a Sofia, que está aqui, e essa daqui, ó, essa meninona que já está dormindo, o Robinho falou, ela dorme cedo. Dormiu. Robinho e Grazi, a gente está muito contente de estar aqui apresentando a Sofia. Vocês sabem, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. E a gente é grato a Deus, porque Ele tem presenteado a Rede e presenteado vocês com essa herança linda, com essa herança preciosa. Então, nessa noite, nós queremos suplicar a Deus que Ele continue dando a vocês Sofia, sabedoria, para que vocês cuidem dessa Sofia tão preciosa aqui. Então, igreja, fica de pé, estendam sua mão para cá. Quando a gente faz isso, essa família, e nós estamos reconhecendo que a Sofia, em primeiro lugar, é do Senhor, que foi dada ao Robinho, a Grazi e a família, para a glória dEle, para o louvor dEle. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Sofia. Obrigado por esse presente tão especial que o Senhor trouxe para a Grazi, trouxe para o Robinho, trouxe para a Kiara e para toda a família. Muito, muito obrigado, Senhor. Suplicamos a Ti em nome de Jesus,
que o Senhor continue capacitando essa família para que eles sejam sábios diante de Ti, para que eles sejam sábios na Tua presença, para instruírem a Sofia nos Teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti que a Sofia seja uma mulher do Senhor, que o Senhor a use poderosamente, para que ela dê muitos frutos para a Tua honra, para a Tua glória, que o Senhor se agrade dela, ó Deus, por favor. Use essa família, use o Robinho, use a Grazi, use a Kiara, mas use a Tua igreja também, ó Deus, para que a Sofia conheça a Ti, se entregue a Ti e seja aquilo que o Senhor fez para que ela seja. Por favor, Senhor, nós Te damos graças nessa noite e suplicamos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe você, Sofia. Deus abençoe Grazi, Deus abençoe Kiara, Deus abençoe. Para terminarmos o nosso culto, vamos para a nossa 45ª semana de catecismo, ainda falando sobre os sacramentos, falando sobre, especialmente desde o domingo passado, sobre o batismo. Então a pergunta é, seria o batismo com água, o lavar do próprio pecado, aquilo que a gente viu acontecendo 15 dias atrás, lá no sítio Aliança, o pecado saiu das pessoas lá na piscina? Não. Somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito Santo podem limpar-nos do pecado. Não é a água, mas é o sangue de Cristo, é a renovação do Espírito Santo. O batismo é um símbolo, é um sinal de que nós estamos fazendo parte de uma família. Aquilo é simbolizado lá naquele ato de mergulhar e trazer de volta. Morreu para a vida e ressuscitou para uma nova vida. É um símbolo, mas não é o lavar do pecado. Somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito Santo pode limpar-nos do pecado. Lá em Lucas capítulo 3, verso 16, o texto bíblico diz: respondeu João a todos: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, para terminarmos o nosso culto, eu pergunto e vocês respondem: seria o batismo com água o lavar do próprio pecado? Não, somente o sangue de Cristo e a renovação do Espírito Santo podem limpar-nos do pecado. Amém, amém. Senhor, mais uma vez te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse culto. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós. Obrigado porque o Senhor nos abençoa a partir do culto. Obrigado pelas músicas que cantamos. Obrigado pela palavra que ouvimos. Obrigado porque o Senhor é o Deus que recebe as orações. Nós suplicamos a Ti que o Teu amor, que a graça do Teu Filho Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, uma ótima semana.